Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento eu já quero convidar os nossos queridos irmãos e amigos que têm uma Bíblia em sua casa a fazer uso da sua Bíblia e juntamente comigo abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Quero mandar a paz para a irmã Joana, nossa ovelha aqui da congregação, e vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 1 a 3, do livro do profeta Jeremias, profeta chorando, profeta das lágrimas. Jeremias 33, verso 1 até o verso de número 3, que está escrito da seguinte forma: E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que fez isso, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é seu nome. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Nesse momento eu quero convidar você a fazer a oração de concordância comigo, como de costume. Se você puder repetir em sua casa, repita comigo: Senhor, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra, a reflexão a qual o Senhor ministrou no meu coração essa noite, diante desse texto, está subordinada ao tema 4 motivos para não ficarmos calados diante das adversidades. Muitas das vezes, quando nós nos encontramos em momentos de grande aflição, diante de um problema, diante de algo que surge na nossa caminhada, a tendência que nós temos é de não termos força para orar. A tristeza invade o nosso coração e muitas das vezes ficamos desmotivados. Parece que a oração já não surte efeito. Mas esse texto vai nos ensinar a eficácia da oração, o poder do clamor. E nós iremos aprender essa noite com esse texto que a oração é o recurso que Deus nos disponibilizou, o recurso primordial que Deus disponibilizou à sua igreja. A oração não deve ser usada como plano B. A oração não deve ser usada em último lugar nem em segundo lugar. A oração deve ser o primeiro recurso que nós devemos recorrer diante das adversidades, diante de momentos de grande aflição. Quando nós olhamos para a narrativa deste texto, a narrativa deste texto nos revela uma situação muito complicada que Jeremias estava passando. Jeremias estava preso na casa da guarda, no pátio, próximo ao palácio do rei Zedequias. E o motivo da sua prisão é porque Jeremias havia profetizado no capítulo 32, do versículo 1 a 5, Jeremias havia profetizado que Deus estava entregando Jerusalém, Judá, nas mãos do rei da Babilônia. E a mensagem de Jeremias não soou bem aos ouvidos do rei Zedequias, rei de Jerusalém, rei de Judá. Zedequias, então, no capítulo 32, e o verso de número 2 e 3, manda prender Jeremias. E Jeremias agora está encerrado no pátio da guarda. Jeremias está preso porque havia entregado para o rei Zedequias a mensagem que Deus havia mandado ele falar. Nem sempre aqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que são mensageiros do Senhor, serão aplaudidos. Nem sempre aqueles que são fiéis em falar aquilo que o Senhor manda falar na sua palavra serão ovacionados.
Jeremias está encerrado na casa da guarda, porque havia entregado o recado de Deus, porque havia falado que Deus haveria de entregar Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. E agora Jeremias está preso na casa da guarda. Mas diante desse contexto, a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor é dirigida ao profeta Jeremias a segunda vez. Diz o versículo de número 1: veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele encerrado no pátio da guarda. Significa que fisicamente Jeremias estava preso. Significa que aos olhos dos homens ele estava limitado. Seu ministério havia acabado porque estava preso. Mas os seus ouvidos, a sua audição espiritual estava aguçada. E mesmo fisicamente preso, Jeremias ouve a voz de Deus a segunda vez. Jeremias ouve a palavra de Deus a segunda vez. O que eu quero dizer para você é que o homem pode até tentar te privar fisicamente, o homem pode até tentar te prender fisicamente, mas ainda está para existir uma cadeia, uma prisão, uma algema que possa impedir o espírito de um adorador se relacionar com Deus. Mesmo diante da prisão, Jeremias ouve a mensagem de Deus, Jeremias ouve a palavra de Deus a segunda vez. E agora Deus, quando se direciona a Jeremias, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós vamos aqui exaurir destes 3 versículos 4 motivos pelo qual nós não podemos nos calarmos diante das adversidades. Será que Jeremias tinha motivo para desistir do seu ministério? A ótica humana? Tinha, porque ele já tinha sido lançado em uma cisterna, porque tinha profetizado que Deus havia mandado ele falar, e agora ele estava encerrado na casa da guarda, próximo ao palácio do rei Zedequias. Ele estava sofrendo, não porque estava sendo infiel a Deus, mas estava sofrendo porque estava sendo fiel à sua palavra. Mas diante desse contexto, a mensagem que vem a segunda vez a Jeremias, Deus, na sua soberania, está convocando Jeremias a clamar. Deus está convocando Jeremias a invocar o seu nome. Na tradução da revista atualizada de Almeida diz: invoca-me e te responderei. Na tradução da revista corrigida de Almeida, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Primeiro motivo pelo qual Jeremias não poderia se calar diante daquele momento de grande aflição é porque Deus, em sua soberania, estava convocando o profeta Jeremias para levantar sua voz em clamor, para invocar o seu nome naquele momento de grande aflição. Em momentos de grande aflição, em momentos de adversidade, a igreja não pode ficar calada, a igreja não pode ficar de braços cruzados. Em momentos de grande aflição, em momentos de adversidade, em sua soberania, Deus convoca o seu povo para levantar a voz e para clamar por Ele, para invocar o seu nome. A Bíblia fala de um rei chamado Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, Josafá também foi um dos reis que governou sobre Judá. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20 que os moabitas e os amonitas se reuniram para invadir Jerusalém uma certa feita, e o mensageiro traz a notícia para Josafá:
que os inimigos estavam se unindo para invadir a cidade de Jerusalém. E Josafá recebe o direcionamento de Deus no capítulo 20 de 2 Crônicas, e o versículo de número 3. Josafá temeu ao ouvir a notícia e se pôs a buscar ao Senhor, reuniu todo o povo para orar. E quando Josafá e o povo estão orando, Deus então peleja a batalha em favor de Judá. Deus confunde os inimigos são desbaratados, e o exército de Josafá vai no vale tomar os despojos, sem mover um dedo, sem mover uma palha, porque Deus pelejou a causa. Deus lutou em favor de Josafá. Deus lutou em favor de Jerusalém. Enquanto o povo clamava, enquanto o exército estava marchando e a orquestra dos levitas estavam adorando a Deus, Deus estava agindo para livrar Jerusalém das mãos dos inimigos. Em momentos de grande aflição, em momentos de adversidade, Deus, na sua soberania, Ele convoca o seu povo para clamar. Deus não chamou a mim e nem a você para sermos críticos de plantão, para criticarmos o governo, seja a esquerda, seja a direita. Eu não quero aqui fazer partidarismo, nem apoiar nem um lado nem outro, mas a posição do cristão, a posição da igreja diante das aflições, diante de tudo que nós temos visto acontecer no mundo e no nosso país, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar de braços cruzados. A direção de Deus, na sua soberania, Ele nos convoca a clamar o seu nome. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 32, e há de ser que naquele dia, todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. É tempo da igreja se unir para clamar. É tempo das lideranças estenderem as mãos, darem as mãos uns aos outros. Esquecemos a denominação, esquecemos a placa e juntos clamarmos pelo nosso país, clamarmos pela nossa cidade. Primeiro motivo a qual Jeremias não poderia se calar diante daquele momento era porque Deus estava convocando Jeremias a clamar. O verbo clama a mim, ou na tradução da revista atualizada, invoca-me, está no imperativo. Deus não estava falando para Jeremias: será que você pode clamar? Deus não estava sugerindo para Jeremias: você pode clamar? Não, é uma ordem: clama a mim. Está no imperativo. Significa que nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos ficar calados. É nos momentos de aflição, é nos momentos de provação, é nos momentos de dor, é nos momentos de perca, é nos momentos de adversidade que nós devemos abrir a nossa boca, anunciarmos as grandezas de Deus, abrirmos a nossa boca para clamar a Deus em oração, porque no meio da oração, em meio ao clamor, Deus, Ele se levanta para responder às orações. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo de número 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Deus, Ele quer que nós tomemos essa posição. Segundo motivo pelo qual nós não podemos ficar calados diante das adversidades. Parece até engraçado e simples, mas é muito interessante. Segundo motivo pelo qual nós não podemos ficar calados diante das adversidades é que Deus ouve o nosso clamor. Clama a mim, disse Deus a Jeremias, e responder-te-ei. Só responde quem ouve. Se você gritar o nome de uma pessoa e aquela pessoa não olhar para você, só tem dois motivos. Primeiro, ele está te ignorando. Segundo, ele não está te ouvindo. Então, se Deus disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, Deus estava garantindo para Jeremias que
que a sua oração, que o seu clamor não passaria desapercebido diante de Deus, mas que Deus haveria de intervir diante do seu clamor. Jeremias tinha motivo para clamar. Primeiro, porque ele estava encerrado na casa da Baal. Segundo, porque Jerusalém seria invadido pela terceira vez, segundo o contexto. O rei da Babilônia haveria de invadir Jerusalém a terceira vez, no ano 586. Diante daquela situação, era uma necessidade, era uma urgência. E Deus disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Significa que Deus ouviria a oração, o clamor de Jeremias. Quando eu digo que Deus ouve o nosso clamor, quando eu digo que Deus ouve a nossa oração, isso traz uma implicação muito importante para a nossa vida. Porque quando Deus ouve, Deus age. Quando Deus ouve, Deus intervém. A Bíblia me faz lembrar, eu lembro agora do texto de Êxodo capítulo 3, e o versículo de número 7 e 8, quando Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, estava ali naquele monte, e de repente Deus aparece a Moisés na sarça, e Deus diz para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, e ouvi o clamor, e por isso desci para livrá-los. Primeiro Deus diz: eu vi, eu ouvi e desci. Quando nossa oração chega diante da presença de Deus, quando o clamor da igreja chega diante da presença de Deus, o clamor, a oração move a mão de Deus, e Deus age em nosso favor, Deus intervém em nosso favor. Deus disse para Moisés: eu vi a aflição, ouvi o clamor dos filhos de Israel, e por isso desci para livrá-los. Significa que Deus ouve a nossa oração, e Deus intervém em nossa oração. Por mais fraco que você pense que a tua oração seja, por mais desacreditado que você seja, mas saiba que a tua oração está diante da memória de Deus. As palavras que você fala com Deus em oração não passam desapercebidas diante da memória de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 8, que os 24 anciões estavam prostrados diante do Cordeiro, tendo harpas e salva de ouro nas suas mãos, com incenso que representavam a oração dos santos. A oração da igreja está diante da presença de Deus, na memória de Deus. Quando Daniel ora 21 dias e o anjo Gabriel aparece a Daniel, o anjo Gabriel diz para Daniel: Daniel, homem muito desejado do céu, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. No Salmo de número 40, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. O teu clamor não passa desapercebido diante de Deus. Ainda que você diga: será que Deus não está me ouvindo? Porque eu não estou vendo nada acontecer, porque eu não estou vendo nenhuma mudança na minha vida. Será que de fato a minha oração está surtindo algum efeito? Nessa noite, a direção de Deus para a tua vida: Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a tua oração, e no momento certo, na hora certa, no lugar certo, Ele há de intervir e trazer o livramento que você necessita, a resposta que você necessita. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que não podemos nos calar diante das adversidades. Em terceiro lugar, porque Deus responde. Clama a mim e responder-te-ei. Invoca-me e te responderei, dependendo da tradução. Terceiro motivo pelo qual eu não posso, de modo algum, me calar diante das adversidades, em momentos de angústia, em momentos de aflição, é porque Deus responde às nossas orações. O nosso Deus, o Deus que eu estou ministrando, o Deus que eu estou pregando, não é o Deus não é como os ídolos do Salmo 115, que tem boca, mas não falam,
que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheiram, que tem mãos, mas não apalpam, que tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. O Deus que eu estou ministrando nessa noite é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que responde às nossas orações. Ele responde: clama a mim e responder-te-ei. Quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós ficamos confusos diante de circunstâncias, diante de problemas que vão surgindo na nossa caminhada, e muitas das vezes nós ficamos por algum momento sem direção. Mas no momento que nós clamamos a Deus, no momento que diante das adversidades nós levantamos a nossa voz em oração para falar com Deus, Deus traz a resposta, Deus traz o direcionamento, e nós não ficamos confundidos, porque mesmo sem entender, mesmo diante da tempestade, a sua voz, ela ecoa no nosso ouvido, a sua voz transmite paz, e nós conseguimos caminhar. Clama a mim e responder-te-ei. Deus quer se revelar a você de uma forma sobrenatural. Deus quer trazer para você resposta de muitas coisas que você tem passado. Clama a mim e responder-te-ei. Você está precisando de uma resposta? Você está passando por algum problema e não sabe por quê? Você está passando por alguma situação e não sabe por que tem acontecido tudo isso? Então você precisa de uma resposta. Essa resposta não está na mão do homem. Essa resposta está na boca de Deus. Deus vai te responder. Deus vai te direcionar. Deus vai te direcionar a forma que você deve agir diante dessa situação, para que você possa vencer, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida, para que você possa vencer essa situação. Em momento de grande aflição, a igreja precisa levantar sua voz e clamar pela presença de Deus. Quantos avivamentos aconteceram na história da igreja contemporânea, quando a igreja se colocou na posição para clamar? Deus respondia com avivamento. Podemos falar aqui alguns exemplos de avivamento na história da igreja contemporânea. Um avivamento que aconteceu na Romênia no ano de 1989, na Romênia, quando o governo de Ceausescu, o governo ditador, havia proibido as igrejas, os pastores de realizar cultos. As igrejas estavam fechadas, e diz o contexto a história da igreja contemporânea, que uma certa feita o pastor Batista estava reunido em sua casa com alguns membros, cultuando a Deus, e a polícia de Ceausescu cerca a casa desse pastor Batista para prendê-lo. E aqueles irmãos saem da casa do pastor, cada um com uma vela na mão, em um ato de protesto, fazendo uma espécie de barreira de contenção, impedindo que a polícia entrasse e prendesse o pastor. E ali a polícia pede reforço, e quando o reforço chega, já atirando, um jovem atingido na perna é levado para o hospital. Ele tem a sua perna amputada, e de repente, ao ser entrevistado, o jornalista pergunta para ele se ele estava arrependido por ter se levantado contra o decreto do governo de Ceausescu. O jovem Batista diz: não, eu perdi uma perna, mas acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, diz a história da igreja contemporânea, que uma jovem pentecostal sai nas ruas da cidade de Timisoara, e ela sai clamando, gritando, dizendo: Deus existe, liberdade. Poucos dias depois, por causa do clamor daquela jovem pentecostal, os pastores, as igrejas estavam unidos, e ali Deus trouxe um grande avivamento na Romênia. O governo de Ceausescu caiu, e a Romênia foi liberta da ditadura, por causa do clamor de uma jovem pentecostal. O clamor daquela jovem pentecostal ganhou eco, e por causa daquela atitude daquele jovem, daquela jovem, de coragem, Deus libertou a Romênia. Isso é um contexto histórico. Deus libertou o governo da Romênia de Ceausescu.
E assim Deus pode fazer hoje grandes coisas através da igreja. Se a igreja se colocar na posição, se nós nos colocarmos na posição para orarmos, para clamarmos, para buscarmos a presença de Deus, diante desse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos tomar atitude e posição, porque Deus responde às nossas orações. Mas o quarto motivo pelo qual nós não podemos ficar calados, mediante as aflições, mediante os problemas que vão surgindo na nossa caminhada, é porque quando nós clamamos, Deus abre a cortina da revelação e nos revela o profundo e o escondido. Deus disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Na tradução da Revista Atualizada, invoca-me e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós clamamos, Deus abre as cortinas da revelação e nos leva a uma dimensão espiritual. Ele abre a nossa visão espiritual e nos mostra as coisas profundas, revelações profundas. Você quer um exemplo na Bíblia? Olha para a vida de Daniel. Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. No capítulo de número 1 de Daniel, Daniel coloca no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele se abstém do manjar do rei. E a Bíblia diz que passados 12 dias não foi encontrado na Babilônia jovens como Daniel e seus amigos, porque foi dado a eles conhecimento, sabedoria de toda letra. Mas o texto diz em Daniel 1,17: mas a Daniel foi dado o entendimento de interpretar sonhos e visões. Mas o porquê Deus deu algo diferenciado a Daniel, que não deu aos seus amigos? Porque a Bíblia diz em Daniel capítulo de número 10, aliás, Daniel capítulo de número 6 e o versículo de número 10, que Daniel tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E quem ora mais, enxerga mais. E quem clama mais, recebe mais de Deus. Eu gosto muito da frase do pastor Hernando Dias Lopes, pregador e escritor, onde ele diz que um crente de joelhos enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. Quando nós clamamos a Ele, quando nós invocamos o nome do Senhor, as cortinas da revelação são abertas. Deus se revela de forma sobrenatural. Nós passamos a usufruir um relacionamento íntimo com Deus e temos experiências sobrenaturais com Deus. Nessa noite a mensagem de Deus para você é que você possa se levantar em meio a essa pandemia, em meio a essa crise econômica, em meio a esse caos que nós estamos vendo acontecer mundo afora. O direcionamento de Deus essa noite para a nossa vida é: precisamos levantar nossa voz em oração, precisamos dobrar o nosso joelho, porque Deus há de responder. Deus ouve, Deus responde, e Deus há de revelar coisas grandes e firmes que nós não conseguimos jamais entender, se Ele não abrir o nosso entendimento, se Ele não abrir a nossa visão, para que nós possamos contemplar o sobrenatural de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de aflição. Jeremias estava preso, mas mesmo preso na casa da guarda, Jeremias ouviu a voz de Deus. Jeremias foi convocado a Deus para clamar. Nós não podemos criar desculpas para ficarmos calados. Nós não podemos criar desculpas para ficarmos de braço cruzado. Você pode estar preso como Jeremias, você pode estar cercado por problemas, mas mesmo assim Deus conta com você. Mesmo assim Deus está alistando você para ser um intercessor, para fazer a diferença nessa geração. E por meio da oração, grandes coisas o Senhor há de fazer na sua vida, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade.
A Bíblia fala sobre um jovem chamado Jabes. Em 2 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10, Jabes se tornou o mais ilustre dos seus irmãos, porque colocou no seu coração o desejo de buscar a Deus, de invocar a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Se quisermos ser bem-sucedidos no ministério, se quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida espiritual, na vida financeira, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Nessa noite a ênfase está na eficácia da oração. Nessa noite o direcionamento de Deus é: não podemos ficar calados. É tempo de levantar a voz, é tempo de orar, é tempo de chorar, é tempo de invocar o nome do Senhor. E nesse momento eu já quero convidar você a orar. Nós vamos levantar um clamor essa noite. Vamos orar por esta cidade. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Talvez você não esteja na casa da guarda como Jeremias, mas talvez muitas situações que têm acontecido na tua vida tenham te prendido, tenham te privado de adorar. Você já não tem força mais para abrir a tua boca, para se relacionar com Deus em oração. E essa noite Deus quer te libertar desse cativeiro, dessa opressão. E nessa noite Deus quer te levantar como atalaia, como coluna na tua casa, na tua família, para que você seja um intercessor, para que você seja uma intercessora. E nesse momento vamos orar, Deus, e vamos buscar a presença de Deus. Aonde você estiver nessa noite, eu quero convidar você a orar. Quando eu oro, irmão, você vai estar louvando ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus de poder e glória, Criador dos céus e Criador da terra, nesse momento nós entramos na tua presença, ó Deus. Meu Deus, muitas são, meu Deus, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, mas assim como o Senhor convocou o profeta Jeremias a levantar sua voz diante daquele momento de aflição, nessa noite, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, ouvir o nosso clamor, e nessa noite o Senhor possa ouvir a nossa oração. Nesse momento, Pai, eu te apresento, meu Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão, meu Deus, presas, tanto confiadas, meu Deus, no quarto, Senhor, que não tem força, meu Deus, para orar, Senhor, mas que nessa noite, meu Deus, essa palavra seja como
Jesus. Nós te agradecemos. Amém e glória a Deus. Tome posse dessa palavra e que essa palavra possa ficar no teu coração diante dos problemas, diante de grande aflição. Não calhe a sua boca, mas levante a tua voz em oração, porque Deus ouve, Deus responde e Deus revela coisas grandes e profundas que você não sabe. Deus vai te levar a uma dimensão espiritual e te dar novas visões, novas experiências e direcionamento, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero dar mais uma oportunidade para o irmão Emerson louvar o Senhor. E logo após o irmão Emerson nós estaremos encerrando essa live, orando, tomando posse da palavra e agradecendo o que o Senhor já fez essa noite. Quando eu ministrava a palavra do Senhor, Deus estava agindo, Deus estava visitando a sua casa, Deus estava no mundo espiritual, a mão de Deus estava movendo para realizar grandes coisas. Vamos ouvir muito nesse momento, adorar o Senhor, e vamos ficar nesse momento com essa palavra. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vencilamente, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Glória a Deus. A Deus seja o Faça em nome de Deus Jesus. fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ai, que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ai, que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Quero mandar a paz do Senhor para o irmão Deusimar. Estamos assistindo a irmã Lucinete, bênção de Deus. O irmão Alfredo Castro também, que participou dessa live. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos aqui para a gente encerrar orando todo mundo junto. Vamos ficar de pé aqui. Deixa eu ver se dá para. Não vai dar para ficar de pé. Vou ficar assim aqui. Irmão, ajuda a segurar. Vamos para cá, vamos encerrar. Terça-feira, nós estaremos realizando novamente
a live às 19h30 e eu conto com a sua presença, amém? Se você vai estar conectado de novo na terça-feira, coloque um amém. Escreva aí agora um amém. Vamos encerrar essa oração agradecendo a Deus. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento nós queremos te glorificar, meu Deus, pelos louvores, pela tua palavra, pela presença do Senhor que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toma nas tuas mãos, ó Pai, nossa vida, visita, Pai, cada um dos teus servos, confirma a tua palavra, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos dar todo mundo junto. A paz do Senhor. Até terça-feira. Em nome de Jesus.